Graças a Pai, gente, tudo bem? Eu sou a Érica. Graças a Pai, pessoal, Alexandre. Nós estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do Talking Cast BRP. Antes de tudo, já quero pedir para vocês, no final desse vídeo, compartilhar com amigos, conhecidos e também se inscrever no nosso canal. Enfim, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. O Ale vai falar quem é. É isso aí, gente. Hoje, para conversar com a gente, nós convidamos a Paloma, grande Paloma. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e estamos aqui para aprender um pouco mais. Graças a Pai, Spa, tudo bem? Tudo, graças Sinta-se a à Deus. vontade para compartilhar conosco seu testemunho, sua vida. Nós Sim. estamos muito curiosos. Amém. Vamos aprender. Para começar, assim, não tem um padrão, né, que a gente segue. Sim. Queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente aí, como que você chegou na IBRP, como que foi aí a sua infância, o que você sentia à vontade para compartilhar com a gente, tá bom? Então, pessoal, minha história não é um pouco, assim, como posso dizer, muito feliz, mas desde pequena eu tive uma família muito pobre e eu sofria até fome, né, na minha infância. Não tive infância, não tive brincadeiras como uma criança normal, né? Morava ali na cidade de Goiânia com a minha mãe e com meu pai e a gente sempre teve dificuldade, né, na nossa família. E eu lembro muito bem, na minha infância, a minha mãe fazia salgados e a gente ia em porta para vender, né? E na minha infância eu me recordo muito disso. Legal. E você morou em Goiânia por muitos anos? Você veio pra cá por muitos anos? Como foi? Assim, toda a minha infância eu morei lá e quando me deu 7 anos, por tudo que a gente passava, né, pela fome, a escassez, minha avó pediu para minha mãe para cuidar de mim, com 7 anos. Aí eu lembro muito bem quando ela chegou lá na casa da minha mãe, no Fusquinha branco com meu tio, com a minha outra tia, para me buscar. E eu me recordo que naquele dia eu já estava esperando ela, né? Com 7 anos. Aí quando ela chegou lá, ela conversou e me levou para casa dela. Legal. É legal pra falar isso, porque o pessoal deve estar falando, lembra nada, 7 anos a gente não lembra de nada, e a gente lembra de muita coisa, né? Sim. E aí você veio pra cá, pai, como que foi essa Sim. história aqui em São Paulo, né? Então, a cidade que eu morava era bem interior, né? Era calminha, assim. Era uma cidade de terra, né? Não tinha, assim, como a gente convive hoje em dia aqui. Então, era uma cidade bem escassez, assim. A gente conhecia todo mundo da rua, da cidade lá. E depois que eu saí de lá, eu vim pro convívio daqui e foi totalmente diferente de tudo que eu passei lá, né? Você veio pra cá com 7 anos. 7 anos de idade. 7 anos. Foi meio que um baque, né? Porque você crescer numa cidade, em Goiânia. Sim. Goiânia já é, né, Sim. bem diferente. Aí numa cidade de interior, e aí vem pra Cidade São grande, Paulo, né? cidade grande, só concreto, só... Aí sai na rua, eu acho que todo mundo te conhece, não. É, E eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço. Então você, a partir dos 7 anos, morou com a sua avó que te Sim. criou. Morei com a minha avó e minha avó já tinha esse hábito de estar na igreja, né? E ali começou um propósito do Senhor, né? Eu saí daquela cidade, mas Deus ali já tinha um plano perfeito para minha vida. Glória a Deus. Foi a partir de quando você veio pra cá que você começou a frequentar a igreja? Lá você não frequentava? Não, lá não. Minha vida era totalmente diferente. Aham. Foi a partir do momento que eu vim aqui morar com a minha avó que começou, né? A Deus agir. Nos meus 7 anos eu me recordo muito bem que minha avó me levava para a igreja, mas só que ela não era frequente ainda, porque minha avó, como muitas outras pessoas da minha família, seguiam outras religiões, né? Candomblé, espírita. Aí eu também ia, né, com eles. Aham. E aí, então, a partir de que momento que você passou mesmo a frequentar a igreja? Sim. Foi com a sua avó, foi com seu tio? Como é que foi que Então, idade mais ou menos? idade mais ou menos. Me recordo que quando eu tinha mais ou menos entre 17 e 18 anos. Ah, então foi bem. Mas tudo começou no culto do lar. Tudo começou no culto do lar. Quando eu morava com a minha avó, próximo daqui, do Morro Doce.
morava com a minha avó, e ali a gente recebeu uma pessoa de uma igreja, né? Da Igreja da Graça, onde eu me converti e me batizei. Certo. Ali a gente recebeu uma visita, né, de um obreiro. Ele começou a orar, a falar de Deus. E ali eu comecei a sentir vontade, né? Desejo de estar na casa de Deus. Legal. Pá, conta pra gente alguma experiência aí que você teve com Deus legal. Meu Deus. É, que você se lembra, assim, que você é canela de fogo, né? Ah. Retentei. Vou contar uma Conta experiência aí. que eu tive dentro da igreja, na minha conversão. Na igreja a qual eu frequentava antes de estar aqui. Na igreja Avivamento da Fé do pastor Dejaí Silveira, onde eu aprendi muito. E a gente não pode esquecer, né? Verdade. Sim. Que Deus me ensinou bastante ali. Eu estava numa cruzada de milagres, né? Uma cruzada de Como que é milagres. essa cruzada de Para milagres? quem não conhece, é onde os pastores e as pessoas que estão ali na frente oram por libertação, por cura. Eram 3 dias de festividade, né? Certo. E aí a pregação, o louvor, a oração é tudo direcionado a milagres, a salvação. E ali eu estava a convite de uma tia minha, né? E ali quando o pastor pregava, ele pregava por libertação e cura. E sabe quando você tá no lugar e parece que tudo aquilo que é falado é para você? Naquele dia o Senhor escolheu para falar comigo, né? Eu comecei a escutar aquele pregador, os louvores, né? E quando ele pregava, parecia que algo na cadeira me funcionava para ficar de pé. E quanto mais ele falava, queimava dentro do meu coração, né? Eu comecei a chorar igual uma criança. E ali o Senhor, ele começou a curar dentro de mim algo que só ele sabia, o vazio na minha alma. Eu chorava, chorava, chorava. Aí no final ele chamou as pessoas para orarem lá, mas eu não conseguia levantar da cadeira. Mas automaticamente, assim, o próprio Senhor, ele me impulsionou de tal forma que eu dei um pulo da cadeira, Érica. E quando eu levantei da cadeira, o Senhor começou a falar comigo. Eu levantei as mãos e ali naquele momento, aquele pastor orando, eu senti Deus me limpando. E ali foi uma experiência muito grande. Eu saí daquela igreja totalmente diferente de como eu entrei. Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Eu acho que em torno de 19 anos. Foi aí que você me encontrou com Deus e a partir daí você começou a seguir no caminho. Cara, que legal. E no caso... Primeira experiência. Isso, muito bom. Aí conta pra gente agora um pouquinho aí da sua família, do casamento, como que foi, com o Cris. Então, a família em tudo, né, ela nos ajuda a permanecer, né? Minha família sempre foi uma família de oração, né? Independente das diversidades, das diferenças, né? Eles sempre me demonstravam isso, né? Minha avó sempre foi uma mulher de oração, hoje em dia ela não está entre nós, ela já está em Deus, né? E através de tudo isso, hoje em dia, me ajudou muito, né? E ali na igreja a qual eu frequentava, o Cris, que é meu esposo, né? Ele foi convidado para estar com a gente numa festividade de aniversário. E ali a gente começou a se conhecer, se falar. Aí ele mandou mensagem no Facebook, começou assim, né? Sempre começa no Facebook, nas redes sociais. É uma ótima ferramenta para começar um relacionamento, é sério. Sim. Aí ele começou a mandar mensagem, mas ele nunca falava de mim, né? Sempre usava estratégia de Estratégia. A estratégia de perguntar as coisas da igreja. Aí começou ali uma amizade sincera, né? Nada de extravagante, nada. Aí ele começou a conversar comigo e eu fui dando abertura para isso. Mas eu não queria nada com ele, eu não me via com ele, né? Não era nada daquilo que eu imaginava ter do meu lado. Aí ele começou uma conversa. Teve um dia que ele me deu um presentinho, uma agendinha, né? Que me chamou muita atenção. Aí meu tio... Rapazes, pega essa dica. Pega a dica aí. Aí ele me deu um presentinho que me chamou muita atenção. Um caderninho com um coração. Meu tio me entregou no dia, lá no portão da minha casa. E ali eu vi que ele estava querendo algo sério, né? Ele começou a insistir, a gente começou a conversar, né? E ali começou não só uma amizade, né? Mas foi virando, Coração já. crescendo algo dentro de mim.
Legal, tá? Tô te perguntando tudo isso porque tudo que a gente é hoje é Sim. recorrente às coisas que a gente já passou, né? Sim, É uma dúvida que ficou sobre o seu testemunho lá, Sim. quando você contou da experiência. Como que a sua avó ficou com tudo isso? Porque assim, acho que ela ficou muito orgulhosa, né? Porque ela trouxe você para cá, para São Paulo, começou a te ensinar ali os caminhos, aí 10 anos quase depois, 12 Sim. anos depois de ela ver você tendo essa experiência, acho que ela ficou. sim. Como que foi para ela? A minha avó, contudo, ela foi um instrumento de Deus, né? Porque ela sempre foi uma mulher de oração, né? E através da vida dela, eu vim, né, para Jesus, né, da minha família, da minha tia, dos meus tios. E quando ela foi vendo isso dentro de mim, ela se alegrava muito, né? Ela sentia orgulho de me ver assim daquela forma, né? Muito bom. Cheguei toda cheia de piolho na cabeça, cheguei toda, assim, como posso dizer, com roupas a qual não eram adequadas, né? De uma criança, assim, toda Diferente, diferente, tá? né? Aham. Mas ali Deus colocou eu no caminho dela para ela cuidar, né? Muito bom. Ela sentia muito orgulho de ver isso através da minha vida. A Paloma falando da avó dela, né, pessoal? Parece que eu vejo o que Cristo faz com a gente, né? Sim, Às vezes a gente chega cheio de marcas, tudo diferente, com roupas inadequadas, com algumas cicatrizes da vida, né? Que apesar da Paloma ter só 7 anos, pelo que ela contou, ela começou a vender salgados, né, tá? com a minha mãe. Então, e aí às vezes vem algumas marcas que a gente Uhum. tem, né? E é isso que Cristo faz com a gente. Ele vem, nos limpa e a gente fala, nossa, como eu tô diferente, né? E conta pra gente um pouquinho, pá, como que foi depois, assim? Você conheceu o Cris, aí deu tudo certo, casou, Sim. glória a Deus. Uhum. E aí vocês vieram pra IBRP. Quem não sabe, pessoal, a Paloma é líder de célula, né, pá? Sim. Conta pra gente um pouquinho como foi a IBRP pra você, como que é a questão da intercessão, que você faz parte também, a sua Sim. célula. Compartilha com a gente um pouquinho. Sim. Eu comecei a vir na igreja, irmãos, através do meu esposo aqui, porque eu era de outra denominação. No começo, por experiência, foi muito difícil para mim, porque lá tinha usos e costumes, né? Uhum. Era totalmente aqui Diferente. da igreja. Então, para mim, se adequar aos padrões daqui foi um pouquinho difícil, Uhum. mas não foi impossível, né? Eu creio que quando a gente se esforça, né, para se encaixar em algo, a gente consegue. E para mim, no começo, foi difícil, mas não foi impossível. Quando eu conheci o Cris, assim, foi algo diferente, né? Você já era daqui, né? Já era aqui. Aí, a partir do momento que a gente casou, eu vim pra cá, aí começou um trabalho do Senhor, né? Por um período eu não liderei, não fiz nada disso, mas aí foi surgindo as oportunidades. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca quis estar parada, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estar em movimento, entendeu? Gosto de servir, eu amo servir, onde precisar eu tava junto, né? E começou assim. No grupo de intercessão, não foi um departamento que eu quis estar, mas foi um departamento que me apresentaram, né? Uhum. O nosso líder Adriano, né? Ele me apresentou esse trabalho, né? E é um trabalho que eu sempre gostei de estar, né? E ele me apresentou, me convidou, e a partir do momento que ele me convidou, eu quis estar presente. Falando um pouco sobre a Sim. parte de intercessão, Paloma, a gente estava conversando ali antes Sim. de começar a gravação. Os bastidores, pessoal. Na hora do café, né? E aí você falou pra gente que você teve uma referência, né, para ter esse desejo de orar, porque assim, a intercessão, né, o pastor até falou isso na última aula de segunda-feira, Sim. né? Que para você trabalhar num departamento desse, você tem que ter um chamado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque vocês intercedem pelas pessoas e a gente sabe que o âmbito espiritual ele é muito pesado, Sim. né? Então vocês em alguns momentos carregam um peso muito grande, né, sobre vocês. Então não é para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer cristão trabalhar com intercessão. Sim. E aí você estava falando que você teve uma referência, né? Alguém que, acho que foi seu tio, Sim. que você via a forma que ele orava, que ele intercedia pelas pessoas, e isso foi criando um desejo em você, né? Isso mesmo. Minha primeira experiência que eu tive, irmãos que estão me vendo aí, foi no monte, né? Eu estava com ele, com uma outra tia minha, aqui no Monte de Taipas mesmo.
A gente foi orar no dia normal, né, com um propósito. E aí eu vi ele orando e aquilo dentro de mim me alegrou muito, né? Ver uma pessoa assim fervorosa. E hoje em dia ele é pastor lá na Bahia. Ver uma pessoa fervorosa orando, né, falando com Deus. E a sinceridade dele me alegrou, assim, falando com Deus, sabe? Ali de joelhos se prostrando. E dentro de mim eu falava assim, Senhor, eu quero falar como ele fala, né? Eu quero ter essa sinceridade, essa leveza, essa intimidade. E ali dentro de mim eu falava, Deus, será que se eu começar a repetir a oração dele, eu vou ser como ele? Né? Ali eu falei, Senhor, então eu vou repetir tudo que ele falar, né? Me perdoa se eu estiver errada, né? Mas com toda a minha sinceridade, ele falando com Deus, o Senhor foi me ensinando, né? Eu falando com ele ali, tudo que ele falava eu repetia. Ele falava, Deus, me ajuda, não sei o quê. Aí eu repetia, né? Naquele momento ali, eu falando com Deus e repetindo a oração dele, o Senhor dentro de mim falou, filha, começa a falar o que está dentro do seu coração, né? O que você está sentindo aí. Aí, a partir daquele momento, Érica e Alexandre e povo de Deus, que o Senhor ali me ensinou que a oração não é palavras bonitas, mas é sinceridade do nosso coração. Ali começou o chamado de Deus, né? O legado que a cada dia tem crescido dentro de mim. Você acredita, né, com a experiência que você já tem Sim. hoje, que a oração ela é um exercício que assim, tem muita gente que tem uma certa dificuldade em orar, Uhum. né? Que não consegue achar palavras, né, para falar com Deus. Às vezes acha que se falar o que está pensando não é certo. E eu entendo que a oração ela é um exercício, né? Você tem que exercitar isso continuamente, né? E você vai aprimorando isso com o tempo. Você acha que isso é assim mesmo? Sim, a oração é algo que você alimenta, né? É como um prato de comida, né? Que todos os dias você sabe que você tem que comer. É isso. A oração é algo que você tem que alimentar. Não é fácil, né? Mas é algo que é contínuo, como o Alexandre mencionou aqui. A oração, você tem que alimentar ela todo dia, né? É uma conversa com Deus. É como a gente está aqui hoje, nesse dia. É conversar com Deus. É tão simples que às vezes a gente quer complicar, né? Mas é simples a oração. É você sentar e falar com o Pai, né? O seu melhor amigo, né? É você se abrir com Ele, é falar com Ele. E às vezes as pessoas acham que é tão difícil, mas não é. Falando um pouco sobre orar pelas outras pessoas, Sim. né? Eu entendo que você orar por alguém, o pastor sempre fala isso também. Ele fala que para você orar por alguém, você não pode estar mal, né? Ele falou isso na segunda-feira também. Eu queria que você contasse um pouco sobre como que começou esse desejo seu, porque assim, uma coisa é a gente orar por nós, né, pela nossa família, outra coisa é criar um desejo, né, você ter o desejo no coração de orar por outras pessoas, de impor as mãos e profetizar cura, libertação. Sim. Isso começou foi aqui na nossa igreja, você já trouxe essa prática da igreja que você vinha? Sim. Isso já é uma prática da outra igreja que eu estava, né? Isso tudo começou, irmãos, dentro do lar, né? Eu sempre gostei de estar em culto de lares, né? E era totalmente de hoje, que é a célula, né? Mas não é nada, algo diferente. Só mudou algumas coisas, né? Mas começou dentro do lar. O meu ministério começou dentro de uma casa, né? Sempre quando alguém ia visitar, eu ia junto. E ali eu gostava de orar pelas pessoas, né? Eu via as missionárias, pastores, eu falava, Deus, é necessário ser um pastor, uma missionária, né? Para orar pelas pessoas? Mas Deus falou assim, não. É necessário apenas você ter amor pelas pessoas, né? Você ter cuidado, você ter zelo. E orar pelas pessoas é se colocar no lugar delas. Tem empatia, né? Ter empatia. Tá. Opa, e como que você lidar com o mundo espiritual em relação a isso? Porque assim, quando a gente ora por alguém, a gente pega a dor do outro, o problema do outro e ora, automaticamente a gente tem um ataque espiritual com isso, né? Sim. E aí dá uma dica aí pra gente como lidar com isso. Então, viver em constante intimidade com Deus.
a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar cessadamente, né? Não é simplesmente estar de joelhos perante o Senhor. É ter uma vida no altar de Deus, né? É fugir da aparência do mal. Então, como lidar com as batalhas e com as afrontas, como a Erika disse, né? É estar ligado em Deus, né? Em obediência ao Senhor. Tudo ali. O tempo todo conectado, né? Fugir da aparência do mal. Muito bom. Um primo de um amigo meu pediu pra te perguntar. Sim. Um primo de um amigo Não é meu. você não, né? Não, sou eu não, tá, pessoal? É um primo do amigo. Sim. Como orar muito tempo? Muito tempo. É porque assim, Sim, esse primo do meu amigo, menino, ele é terrível. sim. E às vezes a gente ora 10, 15 minutos, Sim. já fica ali cansado, e aí a gente pensa, como estender essa oração? Como como criar esse desejo para estar ali orando e ser uma coisa automática, como você falou, como Sim. se alimentar, sabe assim, uma coisa Sim. prazerosa. Como que a gente faz isso? Eu aprendi depois que eu entrei na intercessão, né? Como orar mais de meia hora, né? Ter um propósito. Tipo, você pegar uma folha e ali colocar propósitos. Ou nomes de pessoas. Entendi. Entendeu? Legal. Aí sua oração vai estender. Legal. E conforme você vai fazendo isso, vai ficar na sua mente. Entendeu? Entendi. Aí vai ficar automático, vai precisar nem anotar mais. Vai precisar. Viu, né? Pronto, respondi. Eu acho que todo mundo já caiu naquela de começar, começou a orar. Aí, antes de começar a orar, você fala, tem que orar por isso, por aquilo, por tal pessoa. Aí você começa a oração. Sim. E aí você vai esquecendo um nome aqui, esquece outro ali, Sim. e quando você vê, você acabou a oração e deixou de orar por muita gente, né? É verdade. Sim. Às vezes o pastor tá na bênção, aí eu tô lembrando de alguém, eu falo, eu não posso perder a bênção, será que eu não tô sentindo, entendeu? Aí fica Então difícil. façam isso, um planejamento. Muito entendeu? bom, muito bom. Tipo, não sei se vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra. Já, bom, hein? É muito bom. Bom. A mulher do filme, ela tem um quartinho, né? Verdade. E lá ela tem um planejamento. Ela coloca ali, que ela começa a É orar. verdade. Legal, muito bom. Pá, conta pra gente uma coisa engraçada aí que você já viveu, assim. Uma coisa assim legal, que ia ser legal de compartilhar. Na sua infância ou na adolescência, uma experiência legal aí. Tem alguma coisa? Engraçado assim, na hora. Difícil de lembrar, né? Meu Deus do céu. Na mocidade, assim, na época de jovem, como que foi sua época? Você participou de se era regente, mocidade, essas coisas? se era regente, alguma coisa assim, como que foi? Eu participei. Já na Bahia, eu fui vice-líder de jovens e eu participava do grupo de dança. Era muito que legal. dança, gente! Todo mundo participa, né? Fala uma dançarina, pessoal. Sei. Legal, tá. E aí, no caso, na Assembleia, você ficou lá um tempo, que foi o que você falou. Sim. Aí você já orava lá Sim. com o seu tio, que foi a sua inspiração. E aí você veio pra cá e deu andamento nisso. Mas como você falou, eu aprendi a orar na intercessão, certo? E quem não faz parte da intercessão? Como que a gente ora? Sim. Fala aí pra gente. Então. Eu tô falando sobre isso de oração porque assim, Aham. a oração, ela precisa ser diária, como você falou, mas muitas vezes é algo que a gente pratica e a gente não sabe se está praticando de uma forma correta, como você falou. A gente tem essa preocupação, será que eu estou orando certo? Será que eu estou orando... Sim. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que tá sendo automático? Né? Isso, e às vezes a gente fica se preocupando assim, é porque, é o que você falou, às vezes a gente quer enfrentar tanto uma coisa que é simples e a gente fica se preocupando, Sim. sabe? Porque o que a gente imagina muitas vezes, né, gente? Vamos supor que eu tô falando com a Paloma. Se a Paloma não me responde, eu vou pensar o quê? Ela não tá me ouvindo, ela não tá prestando atenção, ou ela só quer me deixar no vácuo. É isso que a gente pensa. Quando a gente geralmente chora e Deus não responde, mas por N motivos, talvez a gente fala, acho que eu não tô orando certo, por isso que Deus não tá respondendo. Acho que ele não tá entendendo o que eu tô falando. A gente não pensa, não, ele tá ouvindo, mas não é o tempo dele responder. Então é difícil a gente assimilar isso. Aí eu queria que você desse uma dica pra gente, tipo assim... como saber que Deus está ouvindo a nossa oração? Como não criar essa expectativa dentro da gente com a nossa oração? Sabe assim? Como orar com propósito, mas ao mesmo tempo não criar muita expectativa, porque Deus tem o tempo dele de responder. Sim. Essa é difícil. É uma pergunta difícil. É difícil, mas sabe? Eu sei. Então, a oração torna algo que a gente se aproxima de Deus. Então, ter essa resposta, né, que Deus está nos ouvindo, é sentir Ele. Quando a gente ora na nossa intimidade, a gente começa a sentir Ele, entendeu? Isso é um sinal, né? Um sinal que Ele está com a gente. As coisas começam a fluir, né? A gente começa a sentir... A pessoa que ora e fala com Deus, ela sente a paz dentro dela, entendeu? Entendi. E aí é um sinal que Deus está ouvindo a nossa Isso é um oração. sinal. Tá. Você começa a orar, tipo, eu tô triste hoje. Eu começo a orar, parece que a tristeza Verdade. sai, entendeu? Verdade.
Aí Deus vem com um bálsamo, com uma leveza. Isso é um sinal. Sentir Ele através da oração. Entendeu? Muito bom. Você começa a se arrepiar, você começa a chorar. Às vezes você não entende o porquê. Mas ali Tudo Deus, são sinais, né? Deus O Senhor tá nos ouvindo. mostrando pra você que Ele tá te respondendo. Entendeu? Você estava falando agora há pouco, eu estava pensando aqui, falei, caramba, meu, olha só como as coisas acontecem, né? Como que Deus faz as coisas assim, milimetricamente no tempo dele, na hora Sim. certa. Porque, pensa, Deus tirou uma criança de 7 anos, do interior de Goiânia, aí ela vem para São Paulo, teve uma infância difícil, Sim. né? Vem para São Paulo para morar com a avó. E aí tem um encontro com Deus e olha só que faculdade que ela passou, porque ela teve a convivência com mulheres de oração, com irmãs de oração, com o tio que era de oração, teve a referência para se tornar uma intercessora hoje, Sim. né? Então assim, Deus ele vai sempre renovando aquilo que ele tem na vida da igreja em si. Por quê? Porque são gerações, né? Sim. Era a geração da sua avó e do seu tio, você pegou esse legado e agora iniciou uma nova geração de intercessão, né? Sim. E com o passar do tempo virão outras gerações, né? E aí a gente vai vendo o cuidado de Deus com a igreja, né? E a base de tudo, que é a oração. Sim. Né? Então, isso é muito importante de focar, porque Deus tem a forma de trabalhar, né? Às vezes a gente não entende, e você tem uma infância difícil, mas hoje é uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, talvez, assim, a gente entende dessa forma, né? Que Deus pega situações tão difíceis, né, tão problemáticas e transforma numa pessoa de intercessão, de interceder por outras pessoas, Sim. de se colocar no lugar de outras pessoas. Por quê? Porque já passou por muita coisa, entendeu? Já tem muita bagagem, tem experiência, entendeu? Isso é bem interessante de frisar aqui, né? Uma dica para todos vocês que às vezes acham que é incapaz de orar, né? Que precisa estar na intercessão para orar. O segredo é estar perto de pessoas que oram, né? Estar perto de pessoas espirituais. Se você acha que você não sabe orar, esteja perto dessas pessoas, né? Peça ajuda a essas pessoas, né? Que você vai ver, conforme você vai estar do lado dessas pessoas, daqui a pouco você vai estar orando até mais do que elas. Porque elas, né? Pai, sua vida foi tudo na igreja? Não. Conta aí pra gente como é que foi. Fora da Então, igreja. antes de me converter, Ó, você veio pra cá, vamos lá. Sim. Tá em Goiânia, veio pra cá com Sim. 7 anos, beleza. Aí ia pra igreja com a sua avó, ou não? Sim. Ia, beleza. Quando ela ia, eu ia. Tá bom. Sim. Aí, quando você, tipo, falou, não, vou viver minha vida no mundo. Sim. Quantos anos você tinha? Ixi, menos de 15 anos. Beleza. Aí daí até os 15, 19 foi o que 16, você viu no mundo. Aí conta pra Isso. gente, então, como foi. Então, antes de me converter, antes dos 19 anos, não foi muito de ir na balada, essas coisas, mas eu era muito influenciada. Certo. Na escola, né? Onde as minhas amigas estavam, eu queria estar, né? Viver de aparência, né? Hoje em dia a gente quer viver muito de aparência. É verdade. Né? E na escola mesmo, eu era muito influenciada, né? Tinha aquelas coisas de cabular. Eu ia, né? Não conheço, eu não sei o que é. Sei. Já ouvi falar. Você joga adolescente, você sabe o que eu tô falando. Eu já ouvi falar. Né? Assim. A gente cabulava, a gente ia pro shopping, ia namorar, né? Dar uns perdidos por aí. Então, aí eu ia fazer essas coisas erradas, mas eu nunca fui de mexer com drogas, essas coisas. Mas eu era uma adolescente muito influenciada. Fui um adolescente padrão, então. Normal, nada muito. Não fugiu muito normal, da regra, né? Da regra. Entendi. Foi isso. Legal. Cabo aula ainda era Sim. aceitável. Cabular. Normal, né? Nossa. Faz parte, né? Fazer o quê? Sim. Fale. Esse caiu para sempre. Não, eu tô com uma pergunta Sim. aqui, mas eu acho que eu vou deixar ela pro final. Amém. Tô Deve pensando ser aqui. muito boa, então, hein? Opa, como você trabalha com o que hoje? Hoje eu trabalho no ambiente hospitalar. Certo. Antes eu era da recepção, hoje eu sou da administração, né? Eu trabalho... Público? Não, particular. Não sei se pode falar, não.
Ah, se ele E aí? estragar pra gente, fala aí, fala aí. Não fala porque a Erika ela tá doida pra processar alguém. Eu quero ver você Já tem falar. alguns Que se episódios já. for onde eu trabalho, Fala aí, como é que Intermédica. Intermédica, é parceira. Nossa, É parceira nossa. Acreditando, É? Você é parceira nossa. Não é? Obrigada aí, gente. É. Então, eu trabalho na GMDI. Intermédica. E como que Intermédica. foi, Pá? Você chegou aqui, você passou um processo muito longo para conseguir trabalho, como que foi sua vida financeira? Sim. Você passou muita dificuldade, como que foi? Então, desde a minha infância, eu fui uma pessoa que sofreu muito na vida financeira. Passei fome, como eu já disse, né? Cheguei a morar numa cabaninha de lona, né? Na minha infância, Em Goiânia. em Goiânia. E toda a minha infância foi uma infância difícil, né? Sempre tive que estar com a minha mãe, batalhando, né? Por tudo que um dia a gente quis e conquistou. Nunca foi fácil, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu já trabalhava onde eu estou. Esse ano faz 8 anos que eu Nossa, estou lá. bastante tempo. Legal, Eu comecei na recepção, hoje eu estou na administração. legal. Então, a cada dia eu tenho crescido e eu até cheguei já a ajudar uma pessoa que estava aqui na igreja, mas está em outro ministério. Para trabalhar lá também. Foi o Kaique. Ah, o Kaique. muito bom. Ele ajudou outra jovem também. É mesmo, também. a Liz, né? Sim. Verdade. Muito bom. Cara, legal, Paloma. Deixa eu ver. Deixa eu falar então. Fala aí. Enquanto você pensa. Fala aí. Sim. Vamos lá. Então, hoje você participa da intercessão aqui na nossa igreja. Isso. Hoje vocês são em quantos na intercessão? Somos geralmente em 8 pessoas. Em 8. Vocês, só para a gente entender qual que é a dinâmica de um grupo de oração. Eu sei que vocês que dirigem, né, a oração dia de segunda-feira, Isso. né, e tem um caderno de oração. Caderno de lá. oração, ó. Seu Como nome que tá é esse lá. caderno? Aonde que nasceu essa ideia? Onde que ele fica? Onde que ele fica? Como colocar o nome nesse caderno? Então, é um caderno de oração normal. Que o nosso líder, né, teve essa ideia. E toda segunda-feira a gente traz aqui, fica ali logo na entrada, né? Aí todo mundo pode colocar lá na segunda-feira. Só que depois da oração, cada semana, uma pessoa da intercessão vai para casa para orar. Ah, que legal. Bacana. E ali tem nome de pessoas, né, que precisam de libertação, de cura. Você tem ideia, mais ou menos, de quantos nomes tem nesse caderno hoje? Vários. Mais ou menos. Não foi só um, tem vários cadernos. Ah, tem vários cadernos. Mas 10 matérias ou uma matéria só? Várias matérias. Então hoje tem vários cadernos. Tem. Se eu não me engano, eu acho que é 2 ou 3 que tem. Aí a gente leva para casa, durante a semana, o intercessor ora por esses nomes. E também tem um propósito também. Tem um envelopinho, né, que as pessoas pedem oração. Certo. E a gente ora por esse propósito. Então, gente, para vocês aí que estão nos assistindo, né, saiba que você pode colocar o seu nome, nome de um parente, de um conhecido, de um amigo, nesse caderno, e saiba que não é somente ali no culto que é orado, né? O pessoal vai ir para casa, ora durante a semana. Ou seja, todos os dias estão orando pelas pessoas que estão com o nome ali. Eu ia até falar também, para quem não pode vir segunda-feira, quiser colocar o nome na descrição e nos comentários, para colocar seu nome, pedir oração. A Paloma, a gente vai orar também. Estamos aprendendo aqui que todos podem orar. Sim. Então nós vamos orar também, em nome de Jesus. Pai, eu tenho uma pergunta polêmica agora. Você já pensou em desistir? Tipo assim, Com certeza. como que foi esse momento para você, que você pensou em desistir? Tipo assim, teve algo específico? Como foi? Sim. Tipo, vou viver uma vida louca no mundo, ou, e essa pessoa quer me fazer desistir. Como que foi pra você? Esse motivo e tal? Então, desistir, eu acredito que todos nós temos essa Vontade, fragilidade, às vezes, né? Sim. É normal, Sim. né? Não somos homens e mulheres super-heróis, né? Mas estamos fragilizados com as coisas que vêm no mundo, né? Por circunstâncias da vida, né? Problemas familiares, né? Já quis desistir, sim. Mas não desistir para sair e ir para balada, Doida, né? Batendo cabeça e tal, ficar louca no mundo. Entendi. Não. Eu já quis desistir e sair da igreja e viver assim, trancada. Entendi. No meu mundo, sabe? Entendi. E... Deixar de fazer o que eu faço, entendeu? Entendi. Já quis isso. Já. Você já desacreditou de Deus? Não. Tipo assim, teve dúvida se Deus realmente existe? Tipo assim, bateu aquela dúvida, será mesmo que Deus existe? Será mesmo que Jesus vai voltar? Será mesmo?
Sim, assim, duvidar de Deus eu nunca duvidei, não. Mas assim, já questionei. Sim, Deus, será que o Senhor tá me ouvindo mesmo? Será que o Senhor é na minha vida? Será que eu sou capaz? Sabe, esses pontos de interrogações? Aham. Mas duvidar, assim, da volta dele, essas coisas não. Tá, entendi. Já teve alguma coisa no mundo que Sim. você teve muita vontade de fazer e não fez Sim, por amor a Deus? por obediência e amor, já. Conta um pouco mais. Tatuagem. Tatuagem. Eu acho muito legal quem Tatuagem. tem, mas eu não, Tatuagem é da hora, né? É da hora. mas eu não aconselho, tá? Pastor Gerson, pega a visão. Eu acho muito legal, assim, bonito de ver. Aham. Mas hoje em dia eu entendo por que Uhum, que a gente não pode fazer, né? entendi, Mas se tivesse oportunidade, eu faria. entendi. Se a IBR liberar, É. vamos sair para 10. Inclusive, meu marido tem, tá? Eu não Ah, é o Cris tem umas tatuagens, né? Ele tem um dragão aqui no peito. E eu acho muito bonito o desenho, mas por dentro desses desenhos tem sempre um significado. Então, por isso que a gente tem que Entender, né? entender Tal. o porquê, né? Entendi. Eu acho que É isso, será? Tem alguma coisa aí que você tem que compartilhar que a gente não perguntou? o Pergunta aberta. tema aqui foi oração. É. Foi... Tem Maria. Ah, Paloma era oração e era dança. Só tinha duas Aham. opções. Qual foi a oração? Ah, eu gosto muito de falar da palavra do Senhor. Legal. Pregadora do Senhor. Gosto muito de. Ela prega fora, tá, gente? Se quiser convidar aí. Eu gosto muito de falar de Deus, assim. Muito bom. Eu gosto muito da palavra do Senhor, né? É algo que queima também no meu coração. A oração, a palavra, né? E isso tem queimado dia após dia. E quando eu era da outra igreja, eu ia muito nas igrejas, né? Tarde da bênção, né? Isso, Você sempre gostava destacava que era muito, tarde da bênção. nossa. Gostava muito. E um sonho? Fala aí um sonho que sonho? você tenha hoje. Fala meu. Mas pessoal ou Tanto faz, um ministerial? sonho. Não, um sonho. Você pode mudar um de cada se você quiser. Também. Ministerial, eu tenho um sonho de fazer missões. Olha. Sonho muito em estar na África. Na África. Assim. Mas primeiramente, meu sonho é cumprir a vontade de Deus aqui, né? Aqui, né? São Paulo. Isso. Entendi. E pessoal, qual que é o seu sonho? Pessoal, eu sonho em ser mãe. Ser mãe, bonitinho. E financeiro? Meu Assim, sonho. o que você almeja, o que você acha Então, legal? dentro do meu coração, eu tenho um projeto de quando Deus me abençoar muito junto com meu esposo, abençoar outras pessoas. Olha Deus. Financeiramente. Uhum. Tipo, esse projeto aqui, eu queria muito, assim, ter condições, assim, de chegar aqui, ó, Alexandre, ora, Érica, e abençoar, sabe? Amém. O dom de dar, entendeu? Você aí que tem um sonho dentro do seu coração de abençoar as pessoas, não retém esse sonho. Tem muitas pessoas precisando de você. Legal. E a gente já tá caminhando pro final, né? Mas uma coisa legal que a Paloma falou agora é sobre o dom. Quando a gente fala assim, abençoar é um dom, gente. Porque às vezes eu ouço muitas pessoas falando, quando Deus me der algo, eu vou ser grato. Mas na realidade a gente já tem que ser grato, porque Deus já nos deu o maior dom, que é a vida, a salvação, o ar de respirar. Então, realmente, abençoar é um dom. E aí, se você hoje fala, eu não tenho nenhum dom, mas você é abençoador, você já tem um dom. A partir de hoje você pode falar, eu tenho o dom de abençoar, porque isso é um dom. É isso, né, Pá? O Falei dom do certinho? amor, do dar, né? Sempre Deus, ele planta no nosso coração algo. E se a gente não faz, né? A gente vai acabar parando o agir dele, né? Você que Deus colocou no seu coração para abençoar alguém, esse é o momento. Amém. Glória a Deus. Pá, dá um conselho aí pro pessoal que tá assistindo a gente, tá com o coração angustiado, tá meio parando a caminhada. Qual conselho você poderia dar para eles, sabe assim, tentar se animar, buscar o Senhor? Qual conselho você daria aí para quem tá cabisbaixo? Então, pessoal, o meu conselho hoje em dia é não desistir, persistir, seja constante naquilo que você faz, independente se é na igreja ou fora da igreja. Viva a sua vida constante. Não tá bem, não tá legal? Peça ajuda, né? Peça socorro. Por esses dias, eu vi muitas pessoas falando, irmã Paloma, eu tô com uma angústia, uma opressão, né? Vontade de desistir, com ansiedade, né? Com depressão. Tem muitas pessoas assim nesse momento, né? Quem sabe você que tá ouvindo aí, a gente
falando aqui de Deus, de oração. Foi falado durante esses dias, né? Que a gente não tem só que cuidar do nosso espiritual, mas cuidar do nosso emocional. Verdade. Quem sabe você só tem cuidado do seu espiritual. Uhum. Você é líder, você é pastor, você é membro da igreja do Senhor, ou até mesmo você está afastado. Cuida do seu emocional, né? Para você cuidar das outras pessoas, você tem que também, Verdade. né? O pastor sempre fala E isso. se você não está bem, você tem que pedir ajuda, né? E a gente está aqui para te ajudar. O importante é você não desistir e saber que você não está sozinho, Glória a Deus. né? Muito bom, tá? Foi muito bom estar com você, tá bom? Deus abençoe. Ela Também tem é muita uma história honra. para contar, gente. Ela vai vir depois no outro capítulo. Episódio 2. Sim. Mas é obrigada uma mesmo, honra. tá? Que isso. Foi um prazer ter você com a gente. Obrigada a vocês. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Venceu um pouco a timidez. Servindo ao reino, né? E ela sempre tá ali comentando os nossos vídeos. É, E hoje ela é uma fiel ali Sim. assistindo. E hoje ela tá aqui para a glória do Senhor. Deus abençoe mesmo, tá? Amém. Que o Senhor possa prosperar, todos os seus sonhos possam Amém. ser alcançados, sua família. Que esse seu sonho de ser mãe já vai dar Amém. certo em nome de Amém. Jesus. E todos os outros você vai alcançar também. Amém. Isso aí. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe, Paloma. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gente, agora caminhando para o final, Vamos lá. queria aproveitar rapidamente para agradecer os nossos patrocinadores, como já foi falado aqui sobre abençoar. Você que tem o desejo, tem condições, puder nos abençoar, o Talking Cash ele precisa muito, a gente já está com uma mesinha nova, já está com um letreiro novo, mas a gente ainda tem muita coisa para investir, para ficar melhor para a gente, para vocês que estão nos assistindo. Então, abençoe a obra do Senhor, que você vai ser muito, muito, muito mais abençoado. Sim. E não podemos esquecer do nosso propósito. Sim. Todos afiados? Sim. Sempre. Vamos lá? Vamos lá. No 3. 1, 2,